Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. No capítulo 8 do profeta Daniel, o qual estamos estudando, não há informação sobre os 2.300 dias introduzidos pela primeira vez no versículo 14. Portanto, é necessário deixar de lado este período por agora. Mas o telespectador ouvinte pode estar seguro de que não fomos deixados em incerteza acerca desses dias. A declaração referente a eles é parte de uma revelação que foi dada para a instrução do povo de Deus e, portanto, deve ser entendida. Os 2.300 dias são mencionados no meio da profecia que o anjo Gabriel devia fazer Daniel entender. E Gabriel cumpriu estas instruções, segundo se vê no capítulo 9, o capítulo seguinte. Que é o santuário? Relacionado com os 2.300 dias, há outro assunto de igual importância, que agora se apresenta para ser considerado, a saber, o santuário. A ele se relaciona o tema de sua purificação. Um exame deste assunto revelará a importância de compreender o início e o término dos 2.300 dias para sabermos quando se realizará o grande acontecimento chamado a purificação do santuário e o que ela significa. Como veremos oportunamente, todos os habitantes da terra têm interesse pessoal nesta obra solene. Tem havido várias opiniões sobre o que é o santuário aqui mencionado. Alguns pensam que é a terra, outros a terra de Canaã, outros ainda a igreja, e finalmente há os que creem que se trata do santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, que está no mesmo céu e do qual o tabernáculo judaico era tipo, modelo ou figura. Você pode ver isso em Hebreus 8, versos 1 e 2, 9, versículo 23 e 24. Pelas Escrituras se deve decidir qual destas opiniões encontradas é a correta. O santuário não pode ser a terra. A palavra santuário ocorre 144 vezes no Antigo Testamento e no Novo. Pelas definições dos lexicógrafos e seu uso na Bíblia, compreendemos que se emprega para significar um lugar santo e sagrado, uma morada do Altíssimo. Se a terra é o santuário, deve corresponder a esta definição. Mas que simples característica desta terra se conforma ao termo? A terra não é lugar santo nem sagrado e nem é morada do Altíssimo. Não tem coisa alguma que a distinga dos outros mundos, exceto que é um planeta rebelde, manchado pelo pecado, ferido e murchado pela maldição da transgressão. Ademais, em nenhum lugar das Escrituras é chamada de santuário. Só um texto se pode apresentar em favor desta opinião e apenas por aplicação de forma irrazoável. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Isaías 60, versículo 13. Esta linguagem se refere indubitavelmente à nova terra, mas nem mesmo esta é chamada o santuário, senão apenas o lugar do santuário, assim como é chamada o lugar dos pés do Senhor. É uma expressão que provavelmente denota a contínua presença de Deus com o seu povo, como revelado a João quando disse: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Tudo o que se pode dizer da terra, portanto, é que, quando renovada, será o lugar onde estará situado o santuário de Deus. Não se pode pretender que seja chamada atualmente o santuário, e não pode ser o santuário da profecia de Daniel. O santuário também não pode ser a terra de Canaã.
Até onde podemos ser guiados pela definição da palavra Canaã, esta não pode ter mais direito a essa distinção do que a terra. Quando indagamos em que parte da Bíblia Canaã é chamada santuário, alguns nos apresentam certos textos que parecem proporcionar o testemunho requerido. O primeiro destes é Êxodo 15, versículo 17. Moisés, em seu cântico de triunfo e louvor a Deus depois de atravessar o Mar Vermelho, exclamou: Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Moisés aqui fala antecipadamente. Sua linguagem é uma predição do que Deus faria para o seu povo. Vejamos agora como se cumpriu. Vamos a Davi, que relata como matéria histórica o que Moisés proferiu numa profecia. Isso está em Salmos 78, versos 53 e 54. O tema do salmista é a libertação de Israel da servidão egípcia e seu estabelecimento na terra prometida. Diz ele: E Deus os guiou com segurança e não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. O monte aqui mencionado por Davi é o mesmo que o monte da tua herança, de que Moisés falou e em que Deus havia de estabelecer o seu povo. Este monte Davi não chama santuário, mas apenas o limite do santuário. Que era, pois, o santuário? O versículo 69 do mesmo Salmo nos informa: E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. A mesma distinção entre o santuário e a terra é indicada na oração do bom rei Josafá. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, segundo a Crônicas 20, versículos 7 e 8. Tomada isoladamente, a passagem de Êxodo 15, 17 tem sido empregada por alguns para inferir que o monte era o santuário. Mas quando a comparamos com o relato de Davi de como se cumpriu a predição de Moisés, não se pode sustentar ali tal ideia. Davi diz claramente que o monte era só o limite do santuário, e que nesse limite, ou seja, a terra de Canaã, o santuário foi edificado como eminência ou alta fortaleza, fazendo-se referência ao belo templo dos judeus, o centro e símbolo de todo o seu culto. Mas quem quer que leia cuidadosamente Êxodo 15, versículo 17, verá que nem é necessário inferir que Moisés, com a palavra santuário, quer dizer o monte da herança e muito menos toda a Palestina. Na liberdade da licença poética, ele emprega expressões elípticas e passa rapidamente de uma ideia ou matéria à outra. Em primeiro lugar, a herança ocupa-lhe a atenção e ele fala dela. Depois, o fato de que o Senhor habitaria ali em seguida, o lugar que ele deveria providenciar para a sua habitação ali, a saber, o santuário que ele faria que fosse construído. Davi associa desta maneira o Monte Sião e em Judá, em Salmo 78, versículo 68, porque Sião estava localizado na Judéia. Os três textos, Êxodo 15, versículo 17, Salmo 78, 54 e 69, são os únicos tomados como base principal para provar que a terra de Canaã é o santuário, mas de maneira singularmente suficiente, os dois últimos, em linguagem simples, esclarecem a ambiguidade do primeiro e totalmente desaprova a alegação que nele se baseia. Acerca de nossa terra ou país de Canaã como santuário, apresentamos mais uma consideração.
Se qualquer um constitui o santuário, não somente deve ser descrito como tal em algum lugar, mas a mesma ideia deve ser levada até ao fim, e a purificação da terra ou da Palestina devia ser chamada a purificação do santuário. A terra está de fato contaminada e será purificada por fogo, mas o fogo, como veremos, não é o agente usado na purificação do santuário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.